Romanos capítulo 10, verso 13 ao 15. Sentados, mas com toda a atenção, toda a reverência, os irmãos apenas acompanhem a leitura. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Amém, queridos? Diz assim as Sagradas Escrituras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus por isso. Queridos, no domingo passado, quando nós damos início à abertura da campanha em prol de missões mundiais, nós aqui pregamos e usamos como texto base ali o texto que fala da grande comissão, mas nós também deixamos claro que mesmo que aquele texto não estivesse ali, nada iria mudar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus missionário, e naturalmente os seus servos também são missionários. Cada um de nós somos missionários. E nesse texto aqui, eu queria fazer uma breve reflexão, tentarei ser objetivo. Também é um texto que enfatiza também, de modo muito claro, missões. Só o fato de nós termos lido, a palavra já foi lida, pregada, não é? E aplicada em nossos corações. Mas eu gostaria de sim fazer uma exposição um pouquinho mais detalhada acerca desse texto que nós lemos, uma vez que ele também faz referência a outros textos das Sagradas Escrituras lá do Antigo Testamento. Por isso, então, veja que no verso 13, o apóstolo Paulo, ele já enfatiza, ele já diz de modo muito categórico que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele está fazendo referência ao que está escrito lá no Antigo Testamento, no profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quando ele diz todo aquele, ele está enfatizando, meus amados irmãos, de que a salvação não é exclusiva para uma determinada nacionalidade, mas é para todas as nações, todas as raças, conforme tem até uma canção, né? Todos os povos, tribos também, tribos e raças. Então, Joel 2,32, a qual Paulo está se referindo, ele na verdade prova o que nós chamamos de universalidade, a universalidade do Evangelho. Então ele fala, todo aquele que invocar. Queridos, esse termo invocar é um termo muito familiar lá no Antigo Testamento. Você pode ver principalmente nos Salmos. Exemplo, Salmo 79, Salmo 105, Salmo 116. O 116 que geralmente eu utilizo muito quando nós pregamos em um culto de gratidão a Deus, não é? É um salmo de ações de graças, o salmo de número 116. E, por exemplo, para não ser tão exaustivo, o verso 4 e 5 do 116 diz: então invoquei o nome do Senhor. E ele diz: ó Senhor, livra a minha alma.
E ele continua dizendo que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Então, invocar o nome do Senhor, e é algo tão primário, é algo tão básico, mas eu lamento muito, justamente porque as nações não estão invocando o nome do Senhor. A Oceania, como Laura enfatizou, precisa invocar o nome do Senhor. A Europa precisa invocar o nome do Senhor. As Américas precisam invocar o nome do Senhor. Aqueles poucos que estiverem ali na Antártida precisam invocar o nome do Senhor, não é? A Ásia precisa invocar o nome do Senhor. A África precisa invocar o nome do Senhor. Veja que invocar o nome do Senhor faz toda a diferença. Quando eu digo isso, eu e você, cada um de nós, precisamos humildemente invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é um lamento desesperado a qualquer deidade, mas é algo voltado para o único e verdadeiro Deus, tal como Ele se revelou. É bem verdade isso que a irmã Ana Laura falou, de que muitos dos que estão na Europa, Oceania, eles sentem-se como se tivesse com um nível superior, um grau de instrução superior, e como se nós fôssemos ignorantes. Mas é de fazer pena para cada um deles, porque nós tivemos um encontro com o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E Deus, meus amados irmãos, Deus, Ele não está preocupado em provar nada para ninguém. Eu provo isso para você, que Ele não está preocupado em provar nada. Vez ou outra eu falo isso para aqueles que fazem discipulado comigo, e eu provo lendo Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, pois, criou Deus os céus e a terra. E o que, pastor? Acabou-se. Deus, Ele já começa partindo do pressuposto de que Ele é. Ele não tem que provar nada para ninguém não, queridos irmãos. Ele é. Aqueles que não creram nele, mas um dia, queira ou não, vai morrer, vai ser sepultado, e vai ter, a sua alma vai estar frente a frente com Ele. E eu quero ver nesse dia. Por isso que situações como essas, de que alguém vai dar uma palavra, uma literatura, dizer algo e alguém o rejeita, queridos, quem perde é ele. Cabe a nós apenas semear. E o Espírito Santo de Deus é que vai se encarregar de convencer o homem. Nós não temos que convencer ninguém, temos que anunciar, que pregar. Não podemos ser omissos, mas convencer, como alguém já disse, e eu repito, daquilo que um homem convencer, qualquer outro homem vai e desconvence. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja que ele plantou na cidade de Corinto, Paulo viu aqueles irmãos ali sendo influenciados por falsos mestres, falsos pastores, mas eles tinham uma boa oratória, eles falavam muito bem. E Paulo, ele não tinha uma oratória tão boa. Ninguém tem tudo, né, queridos? Ninguém tem tudo, né? Existia outros que tinham, outros homens de Deus. Você vê isso lendo ali o livro histórico de Atos. Mas Paulo, ele não tinha uma oratória tão boa. Mas certa feita ele disse: eu vou visitar vocês, mas eu não vou chegar aí com palavra não, eu vou com poder. Um poder que vem do alto, e não como esses tagarelas, não é? Mas pior que muitos estavam terminando sendo induzidos por aqueles que falavam bem, mas falavam heresias.
não pregava aquilo que era do alto, a verdadeira palavra do Senhor. Então, queridos, invocar o nome do Senhor é o Deus verdadeiro, do modo como Ele se revelou, porque Deus se revelou para cada um de nós. Deus se revelou de tal forma que Romanos capítulo 1 diz que aqueles homens que transformaram, na verdade, aquilo que era inanimado como se fosse um Deus, né? Cometer idolatria ou adorar o próprio homem, inclusive indo de encontro com o modo usual até dos relacionamentos, né? Da sexualidade como Deus criou. E Deus disse: tais homens são indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque Deus se revelou, inclusive através da criação, a natureza. Chamamos isso de revelação natural. Não obstante, Deus se revela de modo muito especial através do seu Filho Jesus. Ele se faz carne, vem ao mundo, prega as boas novas, prega que é chegado o reino dos céus. E ainda assim, conforme a irmã Joara até comentou hoje conosco, os homens desejaram a sua morte, disseram: crucificam. Muitos dos quais até foram curados por ele. Mas como alguém já disse, né? Para a humanidade a pessoa vai de 100 a 0 no piscar de olhos, rapidinho. Uma hora a pessoa é admirada, daqui a pouco a pessoa não tem mais valor nenhum por indivíduo, né? Fizeram isso com Deus, que Jesus é Deus. Eu fico imaginando, meu Deus, imagine nós, imagine eu enquanto pastor, imagine qualquer cristão, né? Os homens vão maltratar, eles odeiam mesmo. Eu não digo os homens, o homem natural, que não teve ainda o encontro com seu Senhor e Criador de todas as coisas. Uma vez que, à luz das Escrituras, nós entendemos que o propósito da vida do homem, a finalidade é glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, e ter alegria, satisfação, contentamento nele, no Senhor. Mas quando o homem não tem satisfação no Senhor, contentamento no Senhor, alegria no Senhor, ou quando acha que precisa de outras coisas, aí esse homem está em plena rebelião contra Deus e contra os filhos de Deus, contra os crentes, contra os servos do Senhor. Mas aquele que conhece o Senhor, invoca o nome do Senhor. O Senhor Jesus, aquele que não somente veio, pregou as boas novas e se entregou por nós, mas aquele que também venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e que tem poder suficiente para fazer o mesmo com cada um que um dia, pela fé, recebê-lo como seu único Senhor, suficiente, Salvador pessoal da sua vida. Queridos irmãos, à luz do texto que nós lemos de Romanos 10, é praticamente impossível declarar o caminho para a salvação em termos mais simples como este que Paulo citou. Não somente Paulo, mas Ageu e o salmista e tantos outros, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é uma repetição, como talvez alguém queira dizer: repita comigo essa oração e está tudo resolvido. Não é bem assim. Mas esse invocar o nome do Senhor implica em receber o próprio Senhor, uma vez que o nome do Senhor representa o próprio Senhor. E esse que invoca o nome do Senhor, ele crê nesse Senhor. E crer nesse Senhor implica em confiar a sua vida a Ele. Entregue totalmente ao Senhor. Algumas pessoas dizem: não, mas erroneamente, inclusive sem entender o termo do modo adequado, mas apenas do modo popular, as pessoas dizem: Deus me deu livre-arbítrio. Tem certeza? Como assim? E o que é livre-arbítrio para você? Lembro do pastor, professor Marcelo Ximenes, pastor da Igreja Batista Reformada em Recife, foi meu professor do seminário, e ele disse uma ilustração muito interessante. Ele disse: ora, você tira uma habilitação
uma carteira, você tem autorização diante das autoridades de trafegar no trânsito. Mas essa carteira, essa habilitação, jamais vai lhe dar o direito de você infringir as leis do trânsito. Ah, eu tenho habilitação. Aí você vai andar por cima das calçadas, você vai parar em fila dupla, você vai parar na faixa de pedestre, você vai furar o sinal vermelho, não é? Então, não é, na verdade, o que chamam de livre-arbítrio, não é um vácuo moral. Deus, Ele pede santidade. Deus, Ele pede que o seu povo, de fato, obedeçam às suas leis. Seja obediente a Ele, confie a sua vida a Ele, viva para a glória dEle. Talvez algumas pessoas que vão nos assistir, né, já que está sendo transmitido pelo YouTube, não sei se é ao vivo ou se é depois, irmão Bruno, depois, talvez agora vocês entendam porque é que tem um vazio tão grande dentro de si, porque é que por mais que você siga os desejos do seu coração, você não tem satisfação, contentamento, é uma dor, um sofrimento, não tem razão para viver, e você procura mais e mais e mais algo que venha lhe dar excitação, que venha lhe dar prazer, o sentido, ou tirar o tédio. Talvez agora a pessoa entenda porque é que não consegue alcançar isso. Não alcança justamente porque não há alegria fora de Jesus. Não há sentido fora de Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus estão cegas. Elas vão dizer assim: ah, você é fundamentalista. Não, nós apenas entender o propósito que o meu Criador me fez, porque nenhum de nós nos criamos, nós somos seres criados. Somente Deus é que Ele não foi criado, Ele é eterno. Nós somos infinitos, porque um dia teve um início nas nossas vidas. Já Deus é um ser não criado, nós fomos criados pelo Senhor. O problema é que o homem, ele está em rebelião contra Deus. Por isso ele precisa ouvir, conhecer as boas novas. Por isso precisamos dizer: olha, você está cego, perdido. Isso não se trata de religião, não. Não, nós não temos interesse nenhum em nada que é seu. Nosso interesse é apenas em fazer a vontade de Deus. E Deus diz para a gente dizer que você está perdido, separado dEle. E você vai constatar isso quando você olha para a sua vida, toda desmantelada. Mas no momento que você ouve a voz do Senhor, entrega-se a Ele, você vai ver como tudo vai mudar. Não vai ser a ausência de problemas, mas vai ser algo muito diferente. Porque o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não venha morrer, mas ter a vida eterna, não venha se estragar. Esse Deus, Ele prometeu que estará sempre conosco, todos os dias, em todos os momentos. Eu sei que a nossa mente vai nos boicotar no momento da aflição, mas é naquele momento da aflição, é no momento do sofrimento, que nós precisamos nos lembrar: opa, Ele está comigo. Alguém pode dizer: eu não estou sentindo. E quem disse que é necessário sentir alguma coisa? Deus é um Deus fiel, um Deus de promessa. Se Ele falou, Ele está cuidando de tudo, inclusive dando livramentos que nós nem sequer imaginamos, nem sabemos. Você nem sabe, e Deus está cuidando. Ainda hoje eu ouvi um testemunho de uma colega de trabalho, se bem que de certa forma eu estava envolvido também nisso. O fato é que essa colega, ela tinha sido desligada, demitida sem nem saber. E quando eu tomei conhecimento, eu agi em favor dela, e ela automaticamente foi admitida. Mas ela não sabia. Aí, como foi que ela descobriu que ela tem sido demitida? Quando caiu um dinheiro na conta dela, da rescisão, e ela chega para a sua superior, não era eu, era outra pessoa, e diz: olha, tem algo errado, eu quero devolver esse dinheiro, não é meu. Aí a pessoa: não, é seu, é que você foi demitida, mas já foi readmitida automaticamente sem nem sair. E ela conta esse testemunho na igreja, inclusive contou para mim hoje. Eu digo: pois é, eu participei disso, mas não cabia a mim lhe dizer, né?
É porque o que a gente faz com a mão tem que esconder a outra, né? A gente não tem que cantar trombeta se a gente faz o bem para alguém. Deus sabe de tudo, não é? Mas terminou que ela descobriu porque caiu esse dinheiro na conta dela. Aí tivemos que dizer. E ela diz: olha como Deus faz, como Deus cuidou de mim. Eu fui demitida e admitida, eu nem sabia. Eu quero dizer, queridos, ela descobriu um dia, mas tem coisas que Deus faz na nossa vida que você nem sabe, não é? Nem sabe. Mas Ele prometeu estar cuidando de nós todos os dias, entendeu? E ainda que Ele não faça do jeito que você quer, não tem dificuldade nenhuma, querido. Por que não tem? Porque a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Talvez você precise ainda crescer, até porque o crente, ele precisa crescer até alcançar a estatura de Cristo, que a Bíblia chama de varão perfeito. Significa que o crente nunca vai parar de crescer. Então, mas ao ponto que você vai amadurecendo, vai lendo a palavra, vai participando da escola bíblica, os cultos de oração, o discipulado, que é importantíssimo, né? E no discipulado que eu tenho aqui com as pessoas que almejam ser membros da igreja, queridos, eu não poupo eles de ter conhecimento bíblico, e eu quero que eles aprendam mais do que eu, inclusive, e eu dou corda para isso, não é? Porque o conhecimento que Deus colocou diante de nós, através da outra revelação que é as Sagradas Escrituras, que é uma maneira muito especial que Deus também se revelou para nós, é para que a gente examine, estude aquilo que Ele queira que nós venhamos saber. Ele irá nos iluminar, porque não é só uma questão racional, mas há uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele nos ilumina para nós podermos compreender as Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, o verso 14 de Romanos, capítulo 10, ele fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, Paulo, ele também aqui tem um cuidado especial com os judeus que havia ali em Roma, porque havia judeus e havia gentios. Gentil eram aqueles que não eram judeus, não é? Por exemplo, havia gregos, o grego inclusive, havia uma língua comum ali, era o grego koiné, era uma língua que dominava ali naquela região. O Novo Testamento foi escrito em grego. E Paulo enfatizava muito que a salvação não é exclusiva dos judeus, mas também dos gentios. Tanto é que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas de que adiantará a salvação estar disponível para os judeus e também para os gentios, se eles nunca ouvirem falar dela? Entendeu, amados? A salvação é para todos, certo? Mas se eles nunca ouviram falar, veja, eu não estou dizendo que a salvação vai depender de uma ação humana, porque eu já falei que Deus é o dono da missão, Ele se responsabiliza. Se os irmãos que foram para o evangelismo hoje não fosse, Deus também ia dar o jeito dele, porque nenhum homem pode ter uma desculpa de dizer que não sabia, que não conheceu. Mas a questão é que Deus, Ele de fato deu essa ordem para cada um de nós participar da missão. E é por isso que o termo é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Ou seja, eu estou junto, eu vou fazer parte, conta comigo, eu vou chegar aí também, né? Então é justamente por isso. Então temos que anunciar. Essa é a essência das missões cristãs. Não sei se talvez alguém nunca tenha ouvido falar disso, né? Pessoas que vão nos acompanhar na internet, no YouTube, talvez visitantes. Mas é que a razão de ser da igreja é fazer missões. A igreja não é para ser um clube, não é para ser um momento que você aquece o coração e simplesmente foi muito bom, vai embora, volta. Não é somente isso. Não é também um lugar para você apenas ter sensações. Se assim fosse, eu ia apagar as luzes, ia pedir para tocar uma música bem suave, né? No ritmo ou numa frequência, né? Que fizesse você se sensibilizar. Porque a música tem esse poder, né?
Tem música que é até música para comprar, sabia disso? Tem loja que pesquisa, vê a frequência certa, a pessoa sai comprando e nem percebe. É muito mais do que sentir, meus amados irmãos. Você não depende de sentimento. Mas a razão de ser da igreja é anunciar Jesus Cristo, é pregar as boas novas. E isso não é um peso para a igreja, isso dá prazer. Isso dá tanto prazer, queridos irmãos, que nos países que é proibido pregar o evangelho categoricamente, dominado por outras religiões que não toleram o cristianismo, essa é a realidade, não permite, né? Até países bem conhecidos, até países que são referência em turismo, como o Egito, por exemplo. Você não pode pregar. Vai pregar o evangelho, vai fazer o que fizeram hoje de tarde lá no Egito para você ver. Você vem cá, sobe aqui nesse furgão. É brasileiro, ainda vai para o aeroporto. Quem é tu? Que país é esse? Já sei o que eu vou fazer contigo? Calma aí, a pessoa escuta falar da pessoa. Como é que o senhor está dizendo isso, pastor? Estou dizendo porque nós temos missionários da Junta de Missões Mundiais, que eles comentam com a gente. Tem uma época que eles vêm para cá, eles usam até codinome, e tem outros que foram descobertos. Vem cá, vai fazer uma viagem. Aí ela, pronto, vou para a glória agora, conhecer Jesus agora, né? Aí disse, não, é brasileira, só vai com a roupa do corpo para um avião e vir para o Brasil, com a roupa do corpo. Tudo que tinha, perdeu tudo. Sério, queridos irmãos. A missionária que eu ouvi falar isso, ela citou até Provérbios, que ela disse que tem um texto de Provérbio, irmão Bruno, talvez o senhor me lembre. Estou dizendo porque eu não planejei, não anotei no meu esboço, mas eu me lembrei agora. Que ela disse que ela tem um texto que diz assim, ó: todo amargo é doce. O que ela quer dizer é o seguinte: ela, com o mínimo que ela tinha, por exemplo, se ela conseguisse uma página da Bíblia, ela ficava feliz da vida. Já a gente tem um favo de mel, a gente pisa no favo. Deu para entender? Né? Nós temos o favo de mel, a gente pisa nele. Mas ela tinha um amargo, mas para ela que não tinha muitos recursos, o mínimo que ela tivesse era doce. É interessante. E a gente não valoriza, né? É igual a menino em casa, menino pequeno, que abre a geladeira, tem um monte de coisas, não tem nada para comer. Abre o armário, não tem nada, mas tem. É porque é luxento, é exigente, né? Não é verdade? Um dia eu já fui assim. Minha mãe sabe disso, né? Digo, meu Deus, como eu me arrependo. Como eu queria ter sido uma criança melhor. Mas a pessoa não pode voltar, né? Então daqui para frente agora, né? Posso ser mais santo. Meu Deus, por isso que temos que pregar o evangelho para as crianças, viu, querido? Desde pequenininho, tem que pregar. Porque eles pecam muito. Meus queridos irmãos, essa é a essência de missões. Pregar o evangelho. Paulo cita aqui uma sequência de 3 comos. Ele diz: como invocarão? Como crerão? Como ouvirão? O apóstolo Paulo, ele recapitula os passos que conduzem à salvação de judeus e gentios, como cada um de nós que não somos judeus. Ele recapitula. Só que para me entender melhor, eu vou inverter. Como é que acontece a pregação do evangelho? Como é que alguém vai crer e entregar sua vida a Jesus? Bom, primeiramente Deus envia a sua igreja. Deus envia os seus servos. Não é isso? Ele envia. Inclusive missionário é complicado. Não tem como uma pessoa ser um missionário assim, sozinho. Todo missionário tem que ser enviado por uma igreja. Tem que ter uma igreja que envia. Tá certo? Não existe missionário desigrejado. Entendeu? Então a igreja envia. E aí eles pregam, nós pregamos, porque nós também somos missionários, né? A igreja é missionária. Nas palavras de Charles Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores, diz que todo cristão ou é um missionário, ou é o quê? Ou é um impostor, né? Então temos que ser, é cristão ou é missionário. E aí pregam as boas novas, não é? Boas novas é a boa notícia, o evangelho de Jesus. E aí depois os pecadores vão ouvir, eles vão ouvir a oferta de vida que só há em Jesus, conforme eu já falei nesta noite, não é? E alguns dos que ouvem, alguns, não é todos, eu preciso dizer isso para vocês, alguns dos que ouvem
creem na mensagem, creem. E aí, esses alguns que creem, o que é que eles fazem? Eles invocam o nome do Senhor. E os que invocam o nome do Senhor, eles são salvos. Essa é a explicação do verso. Por isso que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? Como disse um grande teólogo, ele disse que essa argumentação é fundamentada no princípio de que, se Deus determina o fim, Ele também determina os meios para alcançar esse fim. Então essa é a base do movimento missionário cristão. Então, quais são os meios que Deus usa? Deus usa a sua igreja, que envia, que prega para alguém que é carente de ouvir a mensagem de salvação. E o Espírito Santo é que vai falar o coração daquela pessoa. Vale ressaltar, queridos irmãos, que o argumento principal do apóstolo Paulo nessa série de perguntas retóricas, essas 3 perguntas, é o de que uma clara apresentação do Evangelho vem antes da verdadeira fé salvífica. Pastor, seja mais claro ainda. Eu lembro de um treinamento rápido que eu dei antes dos irmãos ir evangelizar no Parque Florestal. De modo muito claro: pastor, eu sou leigo, eu não sei ler, eu não sei escrever. De maneira muito clara, o homem tem que ser salvo de quê? Então, uma maneira mais básica. Muito bem. Deus criou o homem. Criação, né? Mas aí vem o que chamamos de queda. O que é queda? Rebelião. O homem se rebelou contra Deus, desobedeceu Deus. Deus deu uma lei, um limite, uma ordem. E o homem, o primeiro homem, como é o nome dele? Adão. Adão caiu. Adão representava a raça. E ele disse: maldita é a terra. Ou seja, e nele todos nós caímos. Pastor, eu nem conhecia esse homem, mas caiu também, e eu posso provar. Tente passar um dia sem pecar, em pensamento, em palavras, em ações. Tente passar um dia sequer sem pecar. Um dia. Nem Jesus fez quando quiseram apedrejar uma mulher que foi pega em pecado, em adultério. Atira a primeira pedra. Pode atirar. Quem não tem pecado? Atire. Tu atirou? Ninguém atirou. Nenhum atirou. Por quê? Todos são pecadores. Como é que é isso? É pecador. E o pecador está perdido. O que é que o pecador merece? A perdição eterna. Uma vez que ele, o homem, é um ser espiritual. Esse homem, quando morre, ou ele vai ter a vida eterna ou a morte eterna. E aí, qual é a solução de Deus para o homem? Qual é a solução de Deus para essa doença, digamos assim, chamada pecado? O pecado que é semelhante a um abismo que separa Deus santo de um lado, o homem pecador de outro. O que é que separa Deus do homem? O pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é a solução agora? Está separado, não tem jeito, vai para o inferno. Mas Deus teve um plano. Plano este antes da fundação do mundo, já estava pronto. Qual foi o plano? Jesus Cristo é o remédio, é a solução de Deus, é a ponte que liga Deus santo ao homem pecador. Somente por meio de Jesus que conseguimos estar diante do Senhor. Só em Jesus há salvação para o homem pecador. Mas o homem sem Jesus está perdido, está morto em seus pecados e delitos. Por isso que o mundo está como está. Político nenhum vai resolver, porque Jesus Cristo é a única esperança. Só Cristo salva, queridos irmãos. Só há salvação em Jesus. Jamais você vai encontrar salvação em ideologia. Jamais. No Brasil está muito em voga, né? Está direita, esquerda, né? Socialismo, comunismo, capitalismo. Queridos, não há salvação em ideologia. Qual é a solução? Jesus Cristo. Só nele há salvação. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Dia desse, um homem que hoje, inclusive, é o presidente da República, ele disse: olha, eu termino uma guerra, não é? Numa mesa de bar, tal. Digo, meu Deus, quanta ignorância, quanta infelicidade. Qual o jeito para as guerras? Prega o Evangelho no mundo todo.
pregam o Evangelho, só a paz real em Jesus, só a vida em Jesus. Mas em vez de pregar o Evangelho, estão pregando imoralidade, estão pregando contra a lei de Deus, estão mandando o povo se desmantelar, são contra a família tradicional. Como é que vai ter jeito desse jeito? Não tem jeito, queridos irmãos. Isso é Bíblia pura. Não tem. E vamos deixar de idolatrar homem. Vai idolatrar quem? Ninguém. Só há um que deve ser adorado. Só há um que não tem erro, que é perfeito, que é incorruptível. Só há um que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só há um que é digno que você dê a sua vida por ele. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele, amados irmãos, mais ninguém. O verso 15 diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, os pés formosos, né? Ele cita aqui, ó, quão formosos são os pés. Beleza, né? Os pés belos dos que anunciam boas novas. O apóstolo Paulo, como bom crente que é, conhecia toda a Bíblia, conhecia o Antigo Testamento e conhecia o livro que nós chamamos de Evangelho do Antigo Testamento. Que livro é esse? Evangelho do Antigo Testamento, queridos, que eu prego no Natal todo ano. Profeta Isaías. As boas novas é o Evangelho do Antigo Testamento. Pode falar, viu? Entendeu? É Isaías. Isaías, ele prega o Evangelho de modo muito claro. Ele narra tudo que Jesus iria passar, séculos antes. E aí ele cita Isaías 52, o verso 7. E eu vou ler diretamente do meu texto da Bíblia, que diz assim, Isaías 52, 7: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Esse aqui ele está falando de Jesus, o próprio Jesus, é no singular, é do que anuncia. Isaías fala assim: que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Está falando de Jesus. Só que agora o apóstolo Paulo, ele faz uso desse texto, não é? E ele pega esses atributos citados por Isaías e ele agora bota no plural: quão formosos são os pés dos que anunciam. Quão formosos são os pés. Cada um desses irmãos que apareceram aqui no vídeo do evangelismo, cada um que na sua casa, na faculdade, em qualquer lugar, testemunha do Deus verdadeiro. Inclusive eu queria dizer que talvez alguém se ache incapaz, talvez queira um curso, uma capacitação, um estudo melhor. Mas eu quero dizer que não é necessário essas coisas todas, não. Como assim, pastor? Claro, você deve conhecer a palavra, estudar, orar. Mas, a título de exemplo, teve um cego de nascença que Jesus o curou. Lembram? Estudamos no culto de oração. Os fariseus, em vez de se converter e ficar feliz com Jesus, ficaram irados. Começaram a procurar um subterfúgio, uma narrativa que colasse. Qual é a narrativa? Não é? Qual é a narrativa para dizer? Ele é pecador, ele está em pecado. Em um outro momento, não sobre esse tema, mas disse: é por Beelzebul que ele faz isso. Aí Jesus falou que não tem perdão, né, do pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, foi isso? Mas eles procuraram a narrativa e foram conversar com o cego. Conversar não, foram botar o cego na parede. E eles tinham muita autoridade, porque quando aquele povo quisesse excomungar alguém, a pessoa não tinha sossego mais não. Aí ele queria que o cego cedesse, né? Mas o cego: e aí, cego, ele faz isso como? De onde foi isso? É profeta? Ele é um pecador? Como é que ele é? O que é que ele é? Aí o cego disse: olha, eu já falei, vocês não acreditam, eu só sei de uma coisa: eu era cego e hoje eu vejo. Acabou-se. Não tem testemunho melhor do que esse, viu, Vitória? Você nem precisa falar nada lá com aqueles hereges, não. Só brilhe como você já brilha.
só seja crente. Não é? Numa faculdade que quer privatizar a fé dela. Está dizendo assim, olha, tem a sua fé lá na tua igreja. No consultório não tenha não. Aqui não tenha não. E é assim, é? Nada disso, vai ter que me engolir. Eu sou uma crente onde quer que eu esteja. Não precisa nem estar falando. Só brilhe, só seja luz, só testemunhe de quem Cristo é na sua vida. Boas novas significa boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Na Bíblia, a grande boa nova é a salvação através de Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus, que veio à terra para morrer. Por quê? Pelos nossos pecados. Ele não tinha nenhum pecado. E aí, queridos irmãos, a pergunta é: o que nós estamos fazendo a respeito disso? Será que nós realmente temos os pés formosos, pés com os atributos que Isaías citou, aqueles que anunciam coisas boas? Isaías falou de Cristo, o Messias, mas nós agora, que somos crentes, somos cristãos, ou como alguém já tentou definir, como pequenos Cristos que nós somos, temos que também mostrar que temos os pés belos, formosos. Romanos 10,15, essa referência, queridos irmãos, está no plural. Os que anunciam o Evangelho, isso é para toda a igreja, isso é para mim e para você. Cristo Jesus, Ele veio com os pés formosos, há mais de 2000 anos atrás, queridos irmãos. E agora, é o nosso privilégio, é a nossa responsabilidade, de ir com os pés formosos para o mundo. Diga-se de passagem, mundo perdido, agonizante, mundo que veste uma maquiagem, vide as redes sociais, mas o pessoal está agonizando. Isso não é o que eu acho não, eu tenho plena convicção. A alegria real, paz real, só há em Cristo Jesus, queridos irmãos. Portanto, em nome de Jesus, não negligenciemos aquilo que é a nossa missão. E não só missão, também um privilégio. Por isso, em nome de Jesus, no amor do Pai, vamos completar a missão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos bons músicos e temos uma cantora que não cantou hoje ainda aqui. Eu vou chamar ela. É a senhora mesma, missionária Andréa. Vou lhe dar a oportunidade, junto com Gilberto, para entoar um cântico nesse instante. Tanto que a gente tem orado a Deus por músicos, né, irmão Gilberto? Não é? Que é Deus que manda. Deus está mandando. E tem espaço para todo mundo, viu? Não só na música, mas em outras áreas na igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Feche seus olhos, talvez você se identifique com esse louvor, porque ele é bem nostálgico. Eu, particularmente, sim. Acredito que em algum momento das nossas vidas tivemos um encontro com o nosso Deus. E se você, por um acaso, não teve, com certeza hoje foi impactado por ele. Mas temos uma experiência em comum. Sem o Senhor não temos paz, não temos alegria. E com Ele, quando Ele toca em nosso coração, aí sim encontramos o verdadeiro sentido da vida. Então feche seus olhos e vamos meditar nesse louvor que diz assim: ao
algemado por um peso. Oh, quão cego eu andei, até tocar na mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Diga mais uma vez. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toques, Senhor. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Peça ao Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Peça ao Senhor. Basta que me toques, Senhor. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toques, Senhor. Aleluia. Quantos se sentiram tocados pelo Senhor do início do culto até agora? É impossível, né, não se sentir tocado pelo nosso Deus. Que Ele continue abençoando sua vida. Amém? Vamos aos avisos da semana. Na terça-feira nós temos culto de oração e doutrina lá no segundo templo, às 7h30 da noite. Na quarta nós temos culto de oração e doutrina aqui, às 7h30 da noite também. No sábado nós temos às 7 horas, a gente tem a finalização do estudo com os professores, com as professoras, tá certo? A gente pede para que vocês estejam aqui para a gente finalizar. E também tem uma observação: logo após o culto, as irmãs do Conjunto Fortalecidas em Cristo terão ensaio. Então a gente peça para que vocês fiquem.
No domingo a gente tem EBD 5 horas e logo após esse culto de portas abertas. Eu desejo uma excelente semana a todos, que o Celestial os abençoe e proteja. E a gente se vê no percurso da semana. E se assim Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo cultuando a Ele também. Queridos, antes da oração final e também da bênção apostólica, eu queria reforçar a convocação que eu já tinha feito com muita antecedência, para que os membros da igreja se façam presente no próximo sábado, às 17 horas, aqui no Templo Sede. Todos os membros da igreja, membros ativos, eu peço encarecidamente, e você vai estar também participando da obra de Deus, fazendo missões se você vir. Por quê? Nós plantamos a igreja, a primeira igreja batista em Jataúba, é filha da nossa igreja. Só que eles estão com um problema na documentação do templo da casa pastoral, uma vez que ainda está no nome da nossa igreja. Precisamos regularizar isso. Então, eu sei que talvez você tenha que fazer um grande esforço, mas eu peço que faça sim esse esforço. Todos os membros estejam aqui próximo sábado, pontualmente às 17 horas. Tá bom? Se não tiver um quórum conforme rege o estatuto, vou ter que começar no máximo às 17h30. Mas eu conto com vocês. Bom, queridos? Então essa é a convocação próximo sábado, certo? Eu gostaria de agradecer a cada visitante que veio aqui, e eu gostaria que passasse a ser de casa. Fique à vontade. Nós somos uma igreja acolhedora, amamos a todos. Estamos aqui para servir uns aos outros. Bom, então, muito obrigado por sua presença. Dito isto, vamos ficar em pé. Vamos orar. Infelizmente, o culto já está terminando. Mas quem sabe você não venha ou terça-feira no segundo templo, lá no Cruz Alto, ou quarta-feira de novo aqui, às 19h30, não é? Vamos orar. E depois da oração e da bênção apostólica, você vai fazer a oração silenciosa e eu vou até a porta para lhe cumprimentar, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor, ó Deus, fez hoje nesta noite. O Senhor ter falado conosco, muito obrigado. Ó Deus, se qualquer coisa que foi pregado, falado, mas tiver algo que não estiver condizente com a Tua palavra, em nome de Jesus, que não fique no coração nenhum aqui, mas que o Senhor reine, ó Pai, a Tua vontade reine, a Tua palavra reine em cada vida aqui. Tua palavra que muitas vezes nos confronta, ó Deus, mas nós precisamos desse confronto. Tudo que nós queremos é estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, restaura vidas, restaura famílias, que haja perdão, ó Deus, entre os irmãos, perdão no casamento, ó Pai, que haja cura, cura física, cura espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão seja com todo o Teu povo, que o Senhor nos dê, leva-nos em paz para casa, nos dê uma boa noite de sono, um sono reparador, que a Tua paz reine em cada família aqui representada. É o que nós te suplicamos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e com oração silenciosa, o culto está encerrado.